Saúdo os irmãos nessa tarde com a paz do Senhor, que neste momento o Senhor possa estar aí abençoando a sua vida, abençoando a sua casa nesta hora. Neste momento eu passei por aqui para trazer uma passagem da palavra do Senhor e que essa passagem possa estar aí derramando a bênção sobre a sua vida, sabendo sempre que a palavra do Senhor é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. É como Jesus nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nessa tarde o Senhor possa aí abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. E aqui nesta tarde eu quero trazer uma passagem no livro de Deuteronômio, capítulo 8, o versículo é 2 até o 4. E eu titulei essa mensagem da seguinte maneira: Deserto, lugar de encontro com Deus. E a palavra aqui nos diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teu pai o conheceram, para te guardar, para te dar a entender o que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inclinou e nem se inchou o teu pé esses 40 anos. Quero fazer uma oração neste momento para que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, neste momento eu me coloco diante do Senhor, diante do teu altar, Jesus, e nesta hora eu peço a bênção, eu peço a graça do Senhor. Peço ao Senhor que neste momento, que o Senhor venha testificar a tua palavra nos nossos corações, nas nossas vidas, que o Espírito Santo do Senhor venha nos revelar as grandezas e as maravilhas que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor, neste momento, venha abençoar a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, neste momento nós encontramos diante desta passagem. E a palavra, ela nos diz, é nos desertos da vida que acabamos encontrando o Senhor. E Ele nos diz que Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. A palavra dele diz que Ele é torre forte, e o nome do Senhor, torre forte, é o nome do Senhor. Para Ele correrá o justo. A palavra nos diz que é Ele que nos garante a salvação, as bênçãos nas nossas vidas,
É Ele que nos sustenta nos momentos difíceis, nos desertos da vida. O Senhor está sempre nos sustentando com a sua palavra. Neste momento eu não sei as lutas, eu não sei os desertos que você está enfrentando, mas Deus te conhece. E se Deus chamou você, Ele tem promessas, Ele tem bênçãos para a sua vida. E se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Independente dos desertos que você esteja neste momento atravessando, Ele é e sempre será o sustento da sua vida. É Ele que é o teu socorro, que é teu auxílio. Então, meu amado, não teme se nesta hora você está enfrentando um deserto, se você está na provação de Deus, porque Deus, Ele quer e Ele tem o melhor para a sua vida. Independente dos desertos que no momento você esteja passando, Deus, Ele está te preparando. Ele está preparando o teu coração. Aqui nesta palavra, nessa tarde, você vai entender por que você está nesse deserto. Aqui a palavra, ela nos diz, que o Senhor é o lugar seguro nos dias de tribulação. O Senhor é o lugar seguro nos dias de tribulação. A palavra também, ela nos diz que Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, para onde você vem a correr nos momentos mais difíceis. E o Senhor está sempre pronto para abençoar a sua vida. Independente do deserto que você esteja passando, o Senhor é o nosso sustento. A palavra aqui nos diz que aquele povo de Deus estava ali, estava lá no Egito. Deus enviou ali Moisés para tirar aquele povo da escravidão. Eles estavam ali há 400 anos sendo escravo, não podia servir a Deus, estava debaixo do chicote, estava debaixo de carga pesada, o trabalho pesado, e aquele povo não podia buscar o Senhor, ele não podia colocar-se diante de Deus. Mas teve um dia que o faraó faleceu. E Elias decretou alguns dias de luto. E ali aquele povo começou a buscar o Senhor. Eles se colocaram diante do Senhor. A palavra nos diz que o Senhor desceu e viu a angústia daquele povo. O Senhor viu a situação daquele povo. E ali Ele levantou um libertador. E esse libertador era Moisés. Deus preparou Moisés um tempo, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. Olha que a preparação de Deus para uma pessoa que tem um chamado dele não é da noite por dia, tem que passar pelas provas. Deus quer saber o que está no coração dos seus servos. Aqui a palavra nos diz que o Senhor levou aquele povo ao deserto. Olha que
um caminho de 40 dias para chegar à terra prometida, se tornou 40 anos. 40 anos dentro daquele deserto. Mas naquele deserto, apesar das dificuldades, apesar das lutas, o Senhor estava sempre com eles. O Senhor estava ali para direcionar. O Senhor estava ali para sustentar aquele povo. E a palavra aqui nos diz que o Senhor não deixou faltar o necessário para aquele povo. Trouxe o maná do céu, que sustentou aquele povo há 40 anos. Ele tirou a água da rocha, mas não deixou faltar o necessário. Assim também é o Senhor nos nossos dias, meu amado, você que está me ouvindo nesta hora, por mais que você esteja dentro do deserto, você depende de Deus. Se nós for olhar o deserto, é um lugar inhospitaleiro. É onde é a pessoa e Deus. Você depende de Deus e mais ninguém, porque é o Senhor que vai te sustentar. Você precisa entender que quando uma pessoa está no deserto, está na prova, é o Senhor que o sustenta. Não são aquelas pessoas que muitas vezes estão à sua volta, não é a condição financeira, mas é Deus. É Deus que vai te sustentar. É Deus que sustentou aquele povo ali 40 anos. E a palavra aqui nos diz o seguinte, no versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho. Lembrar do caminho. Você sabe quando nós passamos pela prova, passamos pelo deserto, nós precisamos lembrar do caminho, como o Senhor operou, como o Senhor agiu para conosco. Em cada ponto do caminho, como o Senhor nos abençoou. Nós precisamos lembrar, porque o nosso Deus, Ele tem nos sustentado. E não é esse deserto que você está atravessando que Deus não vai te sustentar. Ele continua sustentando a sua vida. A palavra nos diz aqui: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. No deserto, esses 40 anos, para te humilhar. Quando fala humilhar, muitas vezes nós precisamos se quebrar diante de Deus. Muitas vezes dentro dos nossos corações, independente de algumas situações, o orgulho ele reina. E quando vem esse estado de humilhação, é para que nós venha entender diante de Deus que nós não somos nada. Nós somos pequeninos. Nós somos dependentes do Senhor em toda a situação. Deus sonda o nosso coração. Ele sabe o que está no nosso coração. E aquele povo que estava ali no deserto, eles precisavam se humilhar diante de Deus, reconhecer quem era Deus na vida deles. E a palavra aqui, ela nos diz: te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração. Muitas vezes as provas e os desertos vêm, é Deus testando para ver se você consegue ou não
está diante dele em qualquer situação. Muitas vezes o Senhor nos leva ao extremo para saber se nós confiamos ou não na sua palavra, se nós confiamos ou não nas suas promessas. E isso tem acontecido na vida daqueles que chegam até Deus. Deus, ele quer saber se você guarda ou não os mandamentos do Senhor em qualquer situação da sua vida, ou você tendo ou não tendo, você é fiel a Deus ou não é fiel a Deus. Deus quer saber, e muitas vezes o Senhor nos leva aos desertos para provar aquilo que está no nosso coração, que está na nossa vida. E aqui a palavra ela nos diz que ele humilhou, ele trouxe humilhação àquele povo, ele tentou para saber o que estava no coração daquele povo, se guardaria ou não os seus mandamentos. E a palavra aqui nos diz o seguinte, ela nos diz: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecera, e nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Deus estava dando a entender àquele povo que o homem, ele não viverá só de pão. O ser humano hoje em dia, ele preocupa com o bem-estar físico dele, ele preocupa com o seu corpo, mas tem esquecido da sua alma, tem esquecido do seu espírito, a parte de Deus. Muitas vezes o ser humano tem esquecido e precisa de alimento. A nossa alma precisa de alimento, assim como o nosso corpo precisa do pão de cada dia, a nossa alma precisa da palavra do Senhor. E aqui a palavra, ela nos diz o seguinte: e te humilhou e deixou de ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecera, nem os teus pais o conheceram, para dar a entender ao homem que não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Meu amado, você que está me ouvindo, você é sustentado pela palavra de Deus. A sua alma precisa ser sustentada com a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que vai te dar força, mesmo dentro do deserto. É a palavra de Deus que vai te mostrar aqui. É Ele que vai te sustentar, é a palavra de Deus que vai te mostrar que Ele vai colocar você numa terra que emana leite e mel. Aqui a palavra, ela nos diz o seguinte, que deserto é um lugar desprovido de tudo. É um lugar que Deus escolheu para preparar o seu povo. Não existe um crente sequer que não passa pelo deserto. É as provas de Deus. É Deus provando se você serve a Ele em qualquer circunstância ou não. Os desertos estão para todos nós. Mas feliz aquele que consegue atravessar o deserto, porque esses têm a promessa do Senhor. E a palavra aqui nos diz o seguinte, que é um lugar para viver
é um lugar que precisa ter fé. O deserto é um lugar que a pessoa precisa ter fé. Eu fico olhando, se uma pessoa está passando um deserto, se ele não tiver uma fé firme em Deus, ele acaba morrendo dentro do deserto. A fé da pessoa precisa estar viva, porque é um lugar que a pessoa precisa viver pela fé em Deus. Fé é você não ver, mas você crê que tudo aquilo que Deus está prometendo dentro da palavra, Ele vai cumprir. No deserto, muitas vezes, eu não vou ver. A minha confiança precisa estar no Senhor. E quando eu tenho essa fé, Deus vai trazendo as providências dele. Então, muitas vezes, o que acontece na vida das pessoas, quando ela entra no deserto, vez ela se fortalecer diante de Deus, ela acaba se afastando do Senhor. E muitos têm morrido espiritualmente dentro do deserto, por não se colocar diante do Senhor, por não ter essa força, essa fé, que Deus vai dar vitória a ele, indiscutivelmente, a situação que ele estiver vivendo, Deus vai dar sempre a vitória. E aqui a palavra, ela nos diz, o objetivo de Deus, passar o seu povo pelo deserto. Qual tem sido o objetivo? É te levar para todo o caminho que o Senhor, Deus, te guia. É você se deixar ser guiado por Deus. Aquela pessoa que está no deserto, ela precisa ser guiada por Deus. Não tenta romper o deserto com as suas próprias forças. Não tenta buscar soluções dentro do deserto por conta própria. É entregar totalmente a sua vida ao Senhor, deixar o Senhor te guiar por todo o caminho e não deixar Deus em circunstância alguma. Muitos têm morrido pelo caminho, porque no meio da caminhada não deixou Deus guiar, não deixou Deus trazer muitas vezes sustento, busca a sua própria direção. E eu digo, se você buscar a sua própria direção dentro do deserto, você vai se perder, porque precisa ser guiado por Deus. Nós vemos o povo de Deus lá no deserto, eles seguiam o quê? A direção do Senhor. Existia uma nuvem, e essa nuvem é que determinava o caminho. À noite, uma coluna de fogo que os guiava. Se ela parava, o povo também parava. Se ela prosseguia na caminhada, o povo também prosseguia. Mas quem estava dando a direção ali? O Senhor estava naquela nuvem. O Senhor estava na coluna de fogo, guiando aquele povo, protegendo aquele povo, derramando as bênçãos sobre aquele povo. Não tente se guiar sozinho. Deixa Deus te guiar. Você que está no deserto, você que está na provação, deixa o Senhor te guiar, porque se o Senhor estiver te guiando, grandes bênçãos vai acontecer na sua vida. A palavra aqui nos diz,
O seguinte, para saber qual o objetivo de Deus passar o seu povo pelo deserto, para saber o que estava no seu coração. Se você está no deserto, Deus está provando o que está no seu coração. Ele quer saber. Então deixa o Senhor te guiar. A palavra nos diz aqui, Deus prova os seus escolhidos. Não tem um sequer que não passa pela prova. Por isso que a caminhada diante de Deus não é só um mar de rosa. Tem uns espinhos. E a palavra aqui, ela nos diz que Deus prova, mas Ele também cuida. Nós vemos a passagem em 1 Pedro 5,7, Ele tem cuidado de vós, o Senhor tem cuidado de ti, o Senhor tem sustentado, Ele vai te sustentar, Ele vai abençoar a sua vida, independente do deserto que você esteja passando. Após o deserto, as bênçãos repousará sobre ti. Deus vai conhecer que você foi fiel, que você obedeceu, que você não deixou os caminhos dele. A palavra aqui, ela nos diz, após o deserto, as bênçãos de Deus repousará sobre ti, sobre a sua vida. Aqui a palavra, ela nos diz o seguinte: não eleve o teu coração. Tem pessoas que muitas vezes se eleva o seu coração demais, e de repente Deus coloca esta pessoa dentro do deserto, e a palavra aqui nos diz: não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus. Não esqueça de Deus. Você que está no deserto, continue buscando. Você vai ver as bênçãos de Deus. Você vai passar pela prova. E Deus vai achar você fiel. A palavra aqui, ela nos diz: não te eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus. Lembre do deserto pelo qual você passou. Lembre. Talvez um deserto que você passou lá no passado. E hoje você está passando por outro deserto. Lembra que Deus te sustentou naquele deserto que passou, nas lutas que você passou. Deus, Ele operou na sua vida e continua operando. O que eu digo, os amados, neste momento: confie no Senhor, busca fortaleza no Senhor, e certamente Ele abençoará a sua casa, a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que neste momento o Senhor te abençoe e abençoe também a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.